né, da gente dar continuidade aqui à nossa programação. A gente ainda vai falar, inclusive, sobre notícias do Brasil, sobre política. Mas vamos agora conversar um pouquinho com o Anderson Kawamoto, ele que é para o investidor profissional. Já está aqui para bater esse papo conosco. Quero já dar boa tarde para você, Anderson. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tava um pouquinho sumido aí, mas voltei, né, Débora? Ah, que bom. Tá tudo bem, né? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ah, então tá ótimo. Hoje ainda melhor, né? Com tudo subindo. Ah, então hoje eu falei agora aqui mais cedo, né? Clima de festa, clima de sextou, já tá, o mercado tá animado. Vamos lá, vamos falar sobre mercado, vamos falar justamente sobre essas companhias. A gente tem temporada de balanços acontecendo, né, números muito bons. Antes de chegar, né, inclusive, a falar sobre os mais recentes, eu quero falar sobre Multiplan. Aliás, daqui a pouquinho eu até abro aqui o setor de shoppings para poder a gente dar uma olhada, mas Multiplan divulgou esses resultados referente ao segundo semestre, um lucro líquido que subiu 84% em um ano, né, conforme, claro, foi antecipado já na prévia operacional. Aí eu queria entender do seu ponto de vista, o que mais pesou positivamente para a Multiplan? A gente sabe que, né, com a retomada da economia já existia uma expectativa para que realmente os shoppings tivessem uma certa progressão. Lembro que logo no início da pandemia também tinha muita interrogação em relação ao funcionamento e à continuidade, né, dos shoppings, porque muitos ali falavam, mas com as vendas online, os shoppings vão virar elefantes brancos, tal, é um novo modelo de consumo. E não é bem isso que tem, né, demonstrado nos últimos tempos, aliás, com shoppings até batendo recordes aí, voltando a recuperar o número de vendas, aumentando, ampliando esses números, e agora os bons resultados aí, por exemplo, como o de Multiplan. Débora, a Multiplan, ela, desde a pandemia, ela começou a trabalhar a questão do mix e aproveitou a pandemia para redesenhar todo o mix dentro dos seus ativos, né? O perfil de consumo aqui no Brasil, principalmente dentro de grandes centros, os shoppings, eles têm uma preferência no destino, né, principalmente de lazer, e o fluxo do final de semana tem mostrado isso, né? Primeiro por falta de opções, né? E segundo porque no Brasil os shoppings eles estão dentro dos grandes centros, né? Diferente do perfil de shoppings em outras regiões do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo. E o e-commerce, apesar do crescimento, né, ele representa ainda 10, 15%, né, se a gente colocar um ganho de share aí com muita gordura, 20%, né, do varejo brasileiro. Então, 80% do varejo ainda é físico. E os shoppings, eles acabam trazendo essa captura através do mix. Essa retomada, né, mesmo com a inflação, os shoppings conseguiram, ao redesenhar o mix, principalmente a Multiplan, tirar aquele lojista que estava um pouquinho ruim, que já estava vindo, mesmo em 2019, ainda estava mostrando uma recuperação, mas já estava um pouquinho já em dificuldade, não estava operando tão bem. Ele aproveitou a pandemia para dar uma saída para esses players e trazer players, né, com potencial de agregar valor futuro via o aluguel percentual. O que é o aluguel percentual? O shopping ele também ganha em cima da performance dos lojistas. Então, se você redesenha, né, dentro da sua ABL, que é a área bruta locável, oportunidades de conversão com um aumento de ticket médio, por exemplo, ou adequação do mix a uma evolução do perfil, né, se a gente parar para pensar, a gente pegar o Shopping Morumbi, por exemplo, aqui em São Paulo, né, toda a região começou a se desenvolver em torno do shopping, né, hoje você pega ali empreendimentos imobiliários, né, a EZTEC tem o EZ Towers ali do lado subindo, tem o Parque da Cidade, você tem complexos que estão sendo desenvolvidos ali ao redor do Brooklyn, tudo isso vai levando no seu raio primário, né, um perímetro que a gente tem aí de um raio aí de um quilômetro e meio mais ou menos, que é onde o shopping exerce grande influência, um aumento do poder potencial de consumo. Apesar de ainda, né, a gente ter uma queda de fluxo em relação a 2019, em torno aí de uns 25% a 30%, isso mostra como os shoppings são resilientes, né? Eles têm uma captura ainda muito grande do fluxo comercial, que não voltou 100% ainda, né? A gente ainda está bem abaixo de 2019, porém, o final de semana, como uma opção de lazer, esse fluxo e o ticket médio, ele tem aumentado em comparação a 2019.
e diferente do que muitos estavam falando, né, a pessoa está indo no shopping só para usar o ar-condicionado, tomar a casquinha de sorvete, os dados mostram o contrário, principalmente quando a gente vê same-store sales, né, que operações de alimentação, área gourmet, que hoje é a nova âncora do shopping, elas aumentaram mais de 23%, vestuário teve um crescimento de mais de 45%. Se a gente pegar contra o ano passado, esse crescimento ele foi ainda maior, né? As lojas âncoras, a quase 60% de crescimento. Isso mostra também, né, uma questão comportamental de consumo, que as pessoas começaram a sair de novo, começaram a ir para as festas, eventos, bares, etc., começar a trocar as peças, e a parte de serviços também, né, que trouxe uma retomada bem interessante e fez parte também da mudança desse mix. Fora isso, Débora, a Multiplan ela consegue repassar o aluguel muito bem, né? Então, a gente teve um crescimento de same store rent relevante e a tendência, apesar da gente ter uma melhora na vacância, você vê ainda que tem muito espaço, principalmente em operações de quiosques, algumas operações como o Shopping Vila Olímpia, que você tem um índice de vacância ainda maior, a gente tem essa oportunidade de crescimento. A Multiplan, ela ainda finalizou recentemente a compra 100% do Diamond Mall em Minas, né? E ela tem o Shopping Parque Jacarepaguá no Rio, que foi inaugurado em outubro do ano passado. Foi o recorde de uma inauguração de uma C&A, para a gente ver como que a Multiplan ela acerta, né, no desenvolvimento do mix, no crescimento, e mostra que o setor sim tem crescimento, né? E a empresa sabe alocar bem o seu capital. Certo, Anderson. Bom, boa tarde, primeiramente. Ainda na questão aí do varejo, né, e dos shopping centers, você falou dessa questão que é um setor muito resiliente. Eu queria saber, essa resiliência, ela se repete de forma mais ou menos homogênea no país inteiro? E essa resiliência deve durar até quando aí, hein? Qual é a expectativa, levando em conta o cenário que a gente tem, principalmente o cenário político, né, que a gente tem nesse ano? Excelente pergunta. E esse tem o perfil de shopping A e AB hoje, ele tem um privilégio, até porque a renda desse público ela é mais inelástica, sofre menos. E um período que a gente tem o salário mínimo equiparado com o custo da cesta básica, né, perfis de shopping CDI, eles tendem a sofrer um pouco mais. Porém, eu acredito que nenhum dos candidatos venha com algum discurso, né, pouco favorável à estimulação do consumo, né, ao estímulo do consumo. Então eu acredito que o que a gente virá de news flow daqui para frente, olhando para o cenário eleitoral, ele deve ser positivo para consumo, tanto um lado quanto o outro, uma vez que a gente tem uma eleição bem bipolarizada, os dois tendem a trazer um cenário positivo para o consumo. Olhando algumas regiões, a gente percebe que os shoppings que têm um portfólio, né, um pouco maior em algumas regiões C, D e E, têm visto comportamentos diferentes. Então a gente tem ganho de share em alguns shoppings. Vou dar um exemplo aqui do Shopping Tabuão, da Aliança Sonai, né, que acabou ganhando em relação a fluxo e share, porque você teve um aumento do custo de deslocamento, né, desse público para atravessar o outro lado da ponte, que era onde você estava quando você tinha o trabalho físico, né, em 2019, dominando o home office, o presencial, e isso acabava estimulando o consumo nessa trajetória, e hoje essa captura desse público ela se concentrou na região. Diferente de outras praças, por exemplo, o Morumbi Town ou o próprio Shopping Vila Olímpia, né, que aí o comportamento de consumo ele tirou fluxo e, obviamente, conversão.
A gente olhando para Nordeste, principalmente Norte, a gente tem algumas regiões que ainda estão sofrendo um pouco mais, que sentem um pouco mais a questão da inflação, diferente para o Sul, por exemplo, Santa Catarina, né, que tem um comportamento de consumo também muito diferente, mas os shoppings da Almeida Júnior, que tem a maior parcela do share lá, estão indo também muito bem. A perspectiva daqui para frente é que sim, o shopping ele consiga capturar essa melhora no consumo, né, uma vez que o wallet share, né, aquele espaço do orçamento da carteira do brasileiro, o brasileiro tem um perfil já consumista, né, ele acaba se animando um pouco mais, uma vez que a inflação aqui tem melhorado, né. A sinalização também do fim da alta do ciclo de aumento de juros, ela é muito, muito, muito benéfica para o setor. Acaba trazendo mais investimentos, o investidor começa a olhar também com uma outra perspectiva, né, e isso acaba também atraindo um crescimento e redução de vacância desses shoppings. Eu ainda vejo, tem um fator que vale a pena o investidor olhar com cautela, né, que a gente ainda tem resquício da questão do cenário de suprimentos, principalmente de chips, né? A gente não teve os lançamentos que a gente teve, principalmente no cenário de eletrônicos. Eu acho que os produtos por linha branca, ticket médio um pouco maior, tendem a sofrer mais nesse cenário, e os produtos de ticket médio menor, como vestuário, alimentação, eles tendem a ter um giro um pouco maior. A gente tem ainda a Copa do Mundo esse ano, que ela tende a trazer, né, um crescimento de venda de televisores e alguns eletrônicos, porém, esse ano vai ser bem no fim do ano, né, que é em novembro, que é o mês da Black Friday. E isso acaba tirando do trimestre alguns dias, algumas datas comerciais cheias, que são muito importantes nesse período. Então, como a gente nunca teve Copa do Mundo no fim do ano, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o cenário de varejo. E aí isso pode favorecer também as operações de e-commerce nesse fim de ano, tá? Ô Anderson, mais um aqui, só para poder a gente fechar, né, esse setor de shoppings. Eu vi que o IGPM deu uma desacelerada, inclusive, né, nesse mês em relação ao mês anterior. Mas no ano ainda a gente tem um IGPM aí na casa dos 8%, se não me, aqui é 8,39% ainda de alta acumulada no ano e de mais de 10% nos últimos 12 meses. Mas desse mês imediatamente, que do mês passado, variou 0,21%. O anterior tinha sido 0,59%, ou seja, está trazendo uma certa desaceleração. Você acha que isso já pode ser um trigger ali para poder o pessoal já negociar, talvez, aluguéis, porque a gente sabe que essa questão dos aluguéis também é um peso significativo em relação aos shoppings, né? Então, as lajes corporativas. E isso foi preocupação durante boa parte ali do período da pandemia, muitos, né, proprietários ali, muitos shoppings já negociando essa questão dos aluguéis, né? Então, eu queria entender como que tem estado esse pacto da questão do custo do aluguel, principalmente quando a gente tem de lado a inflação, mas em contrapartida agora a gente tem o IGPM dando uma leve desacelerada. Perfeito, Débora. E essa questão, ela é muito, muito, muito complexa, né? Depende muito do ativo, tá? Da demanda, e da administração também. Então a gente, na própria pandemia, você viu operações como BR Malls e Aliança, elas foram mais parceiras dos lojistas, né? Iguatemi e Multiplan, elas falam, não, eu confio no meu ativo, eu sei o que eu tenho aqui, eu sei que eu vou capturar e eu vou repassar, né? Quem quiser entrar aqui vai ter que pagar e não tem conversa, né? A Multiplan realmente não tem conversa, ou paga ou não entra. Porém, a gente começa a perceber, né, agora, e acho que as medidas do governo atual tiveram mais impacto do que o próprio aumento de juros, né? O aumento de juros ele acabou até dificultando um pouquinho a atividade. Mas a gente teve um crescimento da massa salarial bem interessante, né? Redução da taxa de desemprego. A tendência daqui para frente, na minha visão, é de que tenha uma melhora nesse cenário, e a gente pode ter uma estabilização nos preços, mas o aumento dessa demanda começar a reduzir mais a vacância. Então, acho que a taxa de vacância, nesse cenário,
ela vai ser um indicador que pode começar a melhorar e trazer esse incremento no faturamento. A questão dos aluguéis, eu acho que os shoppings, historicamente, eles repassam, sempre repassaram, né? Porém, quem fechou contrato novo agora, né, você tem 5 anos para cumprir e vai ser difícil você conseguir algum tipo de negociação. O que o lojista consegue negociar é alguma coisa no condomínio, alguma coisa no fundo de promoção. Isso dá para sentar com o shopping, dá para você conversar, dá para você, né, mostrar. E muitos lojistas têm feito isso, né? Agora, na taxa de aluguel, isso já é um pouquinho mais difícil, né? Em contrapartida, o shopping tem um argumento muito bom, que é o que, cara, a tua venda aqui está aumentando exponencialmente, né? Então eu estou repassando aqui, mas a tua venda também está aumentando. Se a venda estivesse caindo, aí tudo bem. Aí você teria uma argumentação muito mais forte e o shopping poderia abrir mão. Um ponto que vale a pena se atentar, do outro lado do consumo, é que a gente tem visto um aumento da inadimplência, né? A gente teve um crescimento da concessão de crédito expressivo também, se a gente olhar de janeiro até agora, mas a inadimplência ela saiu ali próxima de 4% e já está acima dos 5%. Tem que ficar de olho nesse número, se vai continuar aumentando, se o que tem vindo de venda de algumas varejistas vai de fato, né, se transformar, se o PDD vai aumentar, mas num geral acredito que o pior já tenha passado.